Olá, pessoal. Agora a gente vai para o nosso segundo tópico, né, que foi estudado lá no início do ano, e a gente caminha aqui para dar prosseguimento a essa revisão, né? Nos próximos encontros a gente já vai ter outros conteúdos que não foram vistos, porém ainda há esse tópico, né, e um outro tópico que a gente precisa realizar essa revisão. Vamos lá. Então, a nossa aula 2, ela contemplava a utilização dos modelos gráficos em geografia, né? Então, ela tinha como meta mostrar a vocês os modelos gráficos, né, na nossa ciência geográfica e como eles são utilizados e correlacionados ao nosso cotidiano, né? Então, como objetivo, a gente tinha definir os coremas e aprender sobre eles, explicar como nós podemos utilizar a coremática em geografia, compreender o que a coremática ela representa para a geografia como um método de análise e de interpretação de múltiplas reações que o homem tece com a natureza, né? Então, a gente dá seguimento para a nossa revisão agora a partir dessas explanações de metas e objetivos. Então, a gente introduziu lá, né, mostrando para vocês como a gente utiliza, né, os gráficos e os modelos gráficos dentro da geografia, desde quando isso é utilizado, né? Então, na chamada geografia antiga, a gente tinha diversas concepções de mundo e diversas formas de modelo, né, que eram utilizadas através de mapas, e esses mapas tinham essa modelagem gráfica, né? Anteriormente, como exemplo, né, que a gente pode utilizar em toda ciência, né, a gente tem a imitação, o exemplo, as referências, os moldes, né, os manequins, os gabaritos e os padrões para demonstrar os nossos experimentos e os modelos aos quais a gente quer chegar para a representação de determinados paradigmas. Então, como um dos modelos que a gente vai ter para explicar, né, isso é justamente aquele modelo de mapa que a gente falava lá, né, que é o modelo de mapa chamado de T0 ou TO, que era muito utilizado na Idade Média e que ele já demonstrava, né, alguns aspectos daquilo que era a realidade diária dos indivíduos da Idade Média, ou seja, aspectos intrínsecos em relação à religiosidade, né, onde a gente tem representações aqui no mapa do rio Nilo, né, a gente tem a representação desse T aqui, né, que é o que demarca justamente o T, e essa forma circular, que é o que demonstra o zero, né, ou o O, a vogal O. Então, alguns elementos que mostram a representação da natureza em meio também a aspectos que a gente vai dizer religiosos, né? Então, quando a gente deduz ou coloca isso, a gente está dizendo que antes, obviamente, do mapa T0, a gente tinha as pinturas rupestres, né? Muito anteriormente a isso. Porém, nesse período aí, a gente já consegue ter a introdução da representação do homem em relação à natureza. Então, a gente, quando chega na chamada e dita geografia moderna, a gente já vai ter, né, a representação desde o princípio de representações teóricas em formas de modelo, né, que é isso que a geografia quis trazer como uma geografia moderna. Então, ela mostra claramente a generalização, né, sistemática de formas do relevo. É onde mais a gente veio ter a tradução dos elementos da natureza em relação aos mapas, né, aos gráficos. Então, as estruturas dobradas, tectônicas frágeis de falhas, dentre outros, bem como no campo da geomorfologia, onde a gente teve diversos exemplos também nisso, né, para mostrar as formas da superfície, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Então, essa representação do que nós temos no relevo em forma de quê? De gráficos e de figuras que representavam também os mapas. Então, a gente falou dessa questão da geografia lá contemporânea, que já traz um outro trecho desse tipo de representação, né? Então, sem nenhum tipo de ruptura, mas apresentando novas expressões, né, e reflexões, utilizando-se também bastante os modelos gráficos, né? Como a gente percebe
nessa nossa imagem aqui. Então, a partir dessa representação, a gente consegue quantificar quantidades populacionais, tamanhos de cidades, de países, adensamentos urbanos, né? Então, foi extremamente importante para que a gente, mais uma vez, continuasse decifrando as questões teóricas, agora de uma forma mais palpável, né? Que a gente conseguisse visualizar isso. Então, o que confirma a qualidade desta utilização é ver que esta funciona simultaneamente, né, como instrumento de pesquisa e como instrumento de ensino. É fato de que no Brasil ainda são poucos os livros didáticos que utilizam esse recurso, porém a gente já tem uma gama deles, né, que faz uso disso. Porém, nos países europeus, principalmente na França, a gente já tem essa utilização há um bom tempo, né, e vem constantemente isso sendo aumentado. Por isso, o nosso exemplo aqui de gráfico, ele é de um gráfico de uma cidade francesa, né? Paris, estando ali no centro, fazendo parte desse aporte maior, né? Como uma cidade importante para a França, né? Então, a utilização do conceito de corema, ela foi utilizada para designar as estruturas simples que a gente tem no nosso espaço, né? As quais a combinação formaria os modelos. Então, a gente vê na geografia hoje que os coremas nada mais são do que os grafismos resultantes de teorizações. Então, foi uma forma que a gente teve de renomear aquilo que já era feito desde a Idade Média, mas principalmente a partir do período da geografia moderna. Então, os grafismos, eles são essa representação, né, das teorizações, e os coremas é a denominação justamente dessa teoria. Então, a gente falou um pouco sobre os coremas e a coremática, né? Para que serve a coremática? Então, a coremática ela é um derivado da palavra corema, né? E utiliza-se a mesma para o quê? Para designar as estruturas elementares do espaço, que é o espaço geográfico, né? Espaço, região. Então, a coremática ela é ao mesmo tempo a gramática dos coremas, né? E a arte do tratamento desses coremas e da interpretação das estruturas espaciais, né? Então, ela foi apresentada pelo seu criador como sendo um modo de raciocínio, e não como um modo cartográfico novo. Então, ela se traduz, né, a coremática, como uma nova forma de enxergar o espaço e de traduzir esse espaço, mas não representa um modo cartográfico novo. Então, o objetivo é extrair o essencial dessa organização de um espaço geográfico e identificar as lógicas e os acidentes mais notáveis, né, que ocorrem e que estão acontecendo nesse determinado espaço. Então, a coremática ela também é considerada um método hipotético, né, dedutivo, onde nós estabelecemos hipóteses e depois as verificamos. Então, é considerado um método de pesquisa também, né, hipotético dedutivo, e onde a gente consegue colocar determinados tipos de hipótese e, através de uma pesquisa, verificar se essa hipótese é validada ou não. Então, ela procura lógica, né, nas bases sociais, né, e faz perguntas e faz questionamentos, né? Então, ela tem uma hipótese fundamentadora e fundamentalista, né, tão complexa quanto as hipóteses espaciais, e ela busca sempre nessas lógicas sociais ter o âmbito da habitação, da apropriação das terras, da exploração das terras e do espaço, da gestão desse espaço, né, da comunicação. Ela se agrupa ou se dissocia, né, divide ou atribui, ela se move ou se desloca, né, em relação aos bens, faz a circulação e a troca desses bens, drena e irriga, quando a gente está falando de questões espaciais mais estruturais, como a do solo, defende ou ataca, né, denomina ou contém, se funde ou se distingue, e também em relação àquilo que a gente vai ter em nosso espaço. Então, são todas as transformações existentes que essa hipótese ela pode ser deduzida e provada ou não. Ela também está relacionada a essa imagem, a imaginação e ao imaginário que os indivíduos têm, né? Então, essas organizações reais que nós temos, elas também em algum momento foram organizações imaginadas, né? Mas não imaginárias. Então,
a gente vai ter justamente o modelo do mapa que a gente citou no início, né, que é o mapa T, ou T0, onde a gente vai ter as primeiras representações dos continentes, né, os continentes africano, europeu e asiático, que eram já vistos e vislumbrados, né? A gente não tinha, todos os outros obviamente já existiam, mas não tinha a sua denominação, né? Então a gente já tem uma espacialização denominada daquilo que era imagem, né, do que já se tinha, e imaginação, porque nós tínhamos todos os outros continentes, mas a gente não tinha essa comprovação, né, da existência desses continentes, então era imaginação e imaginário ao mesmo tempo. Só veio se comprovar mais tarde na história da humanidade. Então a gente já tem uma outra representação desse imaginário com uma outra subdivisão, né? Então a gente tem da mesma forma, né? Europa, Ásia, África sendo representada ali pela Líbia, aqui o mar Mediterrâneo, né? E o Mar Negro, até onde se tinha conhecimento. Então o oceano estava no entorno, né? de toda essa base aqui, como a gente pode ver. Então, as figuras, elas compõem esse imaginário, essa imagem, né? E aquilo que viria a ser, de fato, colocado como um trabalho de hipóteses, de análise e de verificações, certo? Então, a gente estudou aí todos os coremas propostos por Brunet, né? Que foi o pai, né? Da construção desses coremas. Então, a gente vai ter os coremas correlacionados, né, com a malha, a disposição, a orientação, o contato, o tropismo, a dinâmica territorial e a hierarquia, né? Hierarquia, esse nosso último que a gente utiliza muito para fazer correlação com o urbano, com os processos e os fenômenos de urbanização. A hierarquia urbana ela é utilizada, inclusive, no Brasil, pelo IBGE, para classificar os estados e as cidades brasileiras em detrimento do quantitativo populacional e da qualidade dos serviços sociais e econômicos que determinados espaços colaboram para o país. Então, a gente vai ter aí a utilização desses modelos gráficos também como mapas modelos, né? Onde a gente vai utilizar esses mapas modelos para designar elevação do terreno, para a gente designar aspectos urbanos e aspectos também sociais em detrimento do adensamento populacional. E aqui a gente tem essa representação aqui do nosso país, né, em detrimento ao nosso mapa, e como isso está rearranjado dentro de uma árvore considerada árvore genealógica, né, no nosso país. Então, cada traço que a gente vê aqui, né, dentro desse nosso mapa, ele exemplifica aquilo que acontece ou que diverge dentro do nosso contexto social, econômico, e como essas subdivisões elas são datadas. Então, é uma síntese gráfica, né, que a gente vai ter aí de 14 regiões e tem-se aí os modelos elementares, né, daquilo que a gente tem como construção dentro desse modelo gráfico, que é também considerado um mapa. Então, como conclusão, o que é que a gente tem? A gente tem que a coremática ela serve para expressar esse essencial, né, da organização de um espaço geográfico. Então, a gente consegue delimitar o espaço, consegue expressá-lo, né, e representá-lo através da coremática. Então, seu valor está associado à qualidade das representações obtidas. Então, quanto mais fidedignas forem essas representações, mais qualidade vai ter o teu processo de entendimento dessa coremática. Seu valor, sua representação é de uma organização, de uma distribuição e definição dos fundamentos, e a dinâmica ela permite descobrir e hierarquizar as ações importantes que são produzidas e que transformam essa organização, né? Então, o método de pesquisa hipotético-dedutivo, né, que é o que a coremática ele é fundamentalmente invoca, né, esse passo a passo que a gente acabou de colocar aqui. Então, ela procede, né, a coremática ela procede de um movimento inverso àquele de simplificação
porque ele denota uma outra natureza do objeto estudado. Ela parte do simples e se dá de uma forma progressiva, né? Até um certo ponto. Então, os instrumentos que são utilizados para essa análise são instrumentos de complexidade. Como a prática científica, a coremática ela se difunde, né? Ela afina seus instrumentos para que ela consiga fazer uma análise do espaço geográfico e alcançar uma análise do lugar a partir de reflexões epistemológicas, né? Suscita aí uma gama muito grande de trabalhos, inclusive de teses de doutorado na França e em outros países da Europa. Ela trata-se também de uma ferramenta e não de uma doutrina, né? Porque todo aquilo que é método, ele é uma ferramenta e não uma doutrina. Então, uma ferramenta coerente e lógica que pode ser utilizada nos mais diversos aspectos, né? E principalmente dentro de uma análise mais robusta. Então, uma ferramenta de pesquisa e de comunicação como outras que a gente conhece. Então, aqui, pessoal, a gente consegue um resumo mais breve, né, de tudo aquilo que a gente trabalhou aí durante longas horas e a gente vai tratar aí de outras atividades lá no nosso Google Meet. Um abraço.